Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da operação que está sendo feita lá no Rio de Janeiro, como se fosse uma continuação daquela operação contra o Comando Vermelho. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Polícia faz operação contra o Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro. Investigações revelam a existência de um sistema estruturado de domínio territorial, econômico e bélico instalado na Vila Kennedy. Até o momento, 2 pessoas morreram e 2 foram baleadas. As polícias civil e militar do Rio de Janeiro realizaram mais uma fase da Operação Contenção, na manhã desta quarta-feira, 19, contra a expansão do territorial do Comando Vermelho, na zona oeste da capital fluminense. Até o momento, 2 pessoas morreram, 2 foram baleadas e 16 suspeitos foram presos. Então é aquela situação que a gente já colocou aqui em outros momentos. Os criminosos hoje, eles têm o domínio do território. Eles dominam como se fosse um Estado ilícito que está dominando o território. E o que tem que ser retirado é justamente essa questão. Os agentes cumprem mandados na região da Vila Kennedy. Segundo a polícia, as equipes foram recebidas a tiros por criminosos na chegada à comunidade e revidaram. Obviamente, né? Durante o cerco, um grupo teria tentado fugir e teve o carro interceptado na Avenida Brasil, na altura de Realengo. Segundo a PM, os agentes deram ordem de parada aos suspeitos. O que eles fizeram? Que não obedeceram e efetuaram diversos disparos contra os policiais. Houve confronto e 2 não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outros 2 foram socorridos no Hospital Municipal Albert Schweitzer. Com o grupo, os agentes apreenderam 2 fuzis e uma pistola. Segundo a subsecretária de Inteligência da Polícia Militar, os suspeitos eram traficantes da Vila Kennedy e estavam tentando chegar aos complexos do Alemão e da Penha para fugir da operação. De acordo com a polícia, integrantes do Comando Vermelho são alvos de 40 mandados de prisão na ação. A polícia também busca cumprir mandados de busca e apreensão, mas não informou o número exato. Durante a ação, os policiais encontraram droga escondida pelos criminosos na escola municipal. Vejam bem, hein? Droga escondida em escola. Joaquim Edson de Camargo. Conforme a polícia, a ação demonstra a prática recorrente da facção de utilizar escolas como bunkers para ludibriar a ação das forças de segurança. Foram apreendidas drogas, radiotransmissor, caderno de anotações. O material ainda está sendo contabilizado. Acho que eles fazem as coisas... Você lembra lá da faixa de Gaza? O que o Hamas faz? Utilizando como bunkers escolas, casas, até mesmo hospitais. Acho que eles estão querendo fazer alguma coisa parecida, né? O mesmo modus operandi do Hamas eles estão utilizando aqui no Rio de Janeiro, num país que, apesar de não estar em guerra em termos assim oficiais contra um outro país, tudo mais, você tem uma taxa de violência que é muito maior do que muitos países que estão em guerra. As investigações revelaram a existência de um sistema estruturado de domínio territorial, econômico e bélico. É aquilo que eu estou falando. Eles estão atuando como um Estado. Eles têm o total domínio do lugar onde é que eles estão localizados. Instalado na comunidade da Vila Kennedy, que funcionava como base estratégica para ações ofensivas direcionadas aos bairros de Catiri, Bangu, Corobinha, Campo Grande e Largo do Correia. A facção buscava expandir e consolidar seu domínio armado, impondo rotinas de violência, intimidação e controle social. Conforme a Polícia Civil, o trabalho investigativo foi realizado ao longo de meses e incluiu oitivas de testemunhas, ações de inteligências e monitoramento digital, quebra judicial de sigilos telemáticos e outras técnicas. As diligências permitiram identificar cerca de 50 criminosos atuando diretamente em atividades como tráfico de drogas, ataques intercomunidades, extorsões, controle territorial e logística armada. Então vejam bem, essas 2 questões que eu vou colocar aqui agora. Extorsões, que é o que eles fazem, chega na pessoa que vende água, na pessoa que vende gás, né? Todo tipo de comércio que tem na região. É igual você lembra aquele que a gente via antigamente naqueles filmes que aconteciam da máfia japonesa, que você via a máfia japonesa
extorquindo, eles falavam assim, ó, é a taxa da segurança. É a mesma coisa que as milícias estão fazendo aqui no Brasil e que os traficantes estão fazendo aqui no Brasil. Eles cobram uma taxa de segurança para que você seja protegido deles mesmos. Essa é a realidade da situação que acontece num estado brasileiro, que você imaginaria que, né, o Estado tem o controle da situação, porém não, né? Segundo a investigação, o grupo faz uso de drones, não apenas para monitorar forças de segurança, mas também para planejar e executar ataques, registrando imagens que posteriormente são divulgadas em redes sociais como propaganda criminosa e instrumento de intimidação. Também foram identificados grupos de mensagens dedicados ao planejamento e coordenação de investidas armadas na região. Porque o que acontece? Os criminosos, além deles estarem em guerra com a polícia, eles também estão em guerra entre eles, né? Diferentes facções em disputas de territórios. Participam da operação agentes da 34ª DP, da DRE-CAP, Delegacia de Repressão e Entorpecentes da Capital, e da DRFA-CAP, da CORE e da COI, da Polícia Militar. Segundo as forças de segurança, o objetivo tático imediato da ação é a neutralização dos alvos. E o objetivo estratégico é o desmantelamento financeiro, logístico e operacional do Comando Vermelho na região. Agora, eles vão falar aqui dos impactos no cotidiano. Segundo o Rio Ônibus, 25 linhas estão com seus itinerários desviados preventivamente para a segurança de rodoviários e passageiros na região da Vila Kennedy por conta da operação. Aí aqui tem a listagem aqui de todas as linhas de ônibus, né? A PM afirma que agentes do Batalhão de Bangu e do BPVE, Batalhão de Policiamento Especializado em Vias Expressas, também atuam no entorno da localidade, com o objetivo de minimizar transtornos à população que circula pela região da Vila Kennedy. Mas é aquela situação. Existe um transtorno que está acontecendo agora devido à operação policial? Obviamente que existe, é um transtorno e ninguém gostaria disso. Porém, acredito eu que um transtorno muito maior aos moradores deve ser de você ter o convívio com esses bandidos, tendo o controle da região, né? Você tendo que obedecer às ordens e às regras de bandidos para poder morar na região onde você mora. A PM afirma que agentes do Batalhão de Bangu do DPVE também atuam no entorno da localidade, com o objetivo de minimizar os transtornos. A Secretaria Municipal de Saúde disse que, até o momento, 2 unidades de saúde que atendem na região da Vila Kennedy foram impactadas. Uma unidade suspendeu o funcionamento e outra suspendeu de forma temporária e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas. É aquilo, né? Está dando transtorno em toda a região. Porém, é como a gente está falando aqui. Um transtorno muito maior é o transtorno gerado por você ter o convívio com a bandidagem de forma ininterrupta, sendo como se fosse o estado da região são os bandidos, né? Então você muitas vezes não pode nem sair de carro da sua casa, por quê? Porque entre o seu carro e a saída do bairro ou da comunidade, você tem barricadas colocadas, então você fica impedido o trânsito aí naquele local. Você tem que pagar serviços mais caros, porque todos os comerciantes são obrigados a pagar a taxa da segurança, que vai para os bandidos. Então tudo isso é muito pior do que a ação da polícia, porque a ação da polícia, ela, na verdade, nesse primeiro momento, ela será momentânea, mas a gente não deveria buscar isso, a gente deveria buscar uma ação permanente para que o Estado retomasse o controle dessas localidades e aí sim você não tivesse mais esse controle sendo feito pelos bandidos. É um absurdo e são coisas de Brasil realmente, né? O que eu estou percebendo é que a população está tendo um apoio muito forte a tudo isso, a essas operações da polícia, e que, apesar de ter um transtorno que está sendo gerado para a população, um transtorno muito maior seria ficar à mercê dessa bandidagem na sua vida cotidiana de uma forma que você não sabe quando isso vai acabar.
Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. E até o próximo vídeo.